O Exterminador do Futuro, MIB, Homens de Preto, Clique, O Feitiço do Tempo, O Curioso Caso de Benjamin Button e, claro, De Volta para o Futuro. Todos esses são filmes de uma listagem interminável de sucesso do cinema que tem como objeto central da trama ou como pano de fundo a mesma questão, a ideia de viagem através do tempo. Trata-se de uma noção humana já muito corriqueira, uma fórmula já muito batida e muito explorada tanto pelo cinema quanto pela literatura, pela cultura do entretenimento em geral. Mas apesar disso, é algo que está sempre sendo reapresentado com uma roupagem nova e passível de ser inovador ainda. Esse é um dos motivos do sucesso da série alemã Dark, da Netflix, que se passa na Alemanha, evidentemente, e que teve recentemente a sua terceira e última temporada lançada, causando muito frisson por aí. Debater as questões do tempo, como eu disse, não é novidade na ficção científica. Só não é mais clichê, aliás, do que essa frase que eu vou usar agora para encerrar essa introdução, ressaltando que entender o tempo e os seus meandros é uma condição humana atemporal. Mas ao contrário desse spoiler de clichê que você acabou de receber aqui, fique tranquilo que nesse vídeo você não vai ver nenhum spoiler da terceira temporada de Dark. Eu apareço aqui para tratar desse tema filosófico e sociológico bastante escorregadio, que é a questão do tempo. E para nos situarmos aí já linguisticamente com essa demarcação temporal, antes de tudo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a dar um joinha nesse vídeo, recomendá-lo para alguém se você gostar ao fim dele. E me apresento, claro, eu sou Túlio Augustus, professor de Sociologia, e seja muito bem-vindo por aqui. A série alemã Dark, ela trata de uma cidade fictícia no interior da Alemanha, chamada Winden, que tem uma vida pacata, mas que é traumatizada por um acontecimento aí já antigo, mas que não consegue ser apagado da memória de ninguém, que é o desaparecimento de um garoto chamado Mikkel. Mas a grande questão não é onde o Mikkel está, mas quando o Mikkel está. Isso porque se descobre no fundo de uma caverna que se comunica com uma usina nuclear muito misteriosa, uma espécie de encruzilhada entre três momentos da vida, né? O presente, o passado e o futuro. E é para tentar entender o desaparecimento desse garoto, para tentar resgatá-lo e para tentar corrigir uma sucessão interminável de bagunças que a narrativa começa a se estruturar entre presente, passado e futuro. A série, que foi chamada por alguns aí como uma espécie de Stranger Things alemã, embora seja muito mais que isso, é muito interessante, tem um ar muito sombrio, mas é meio irritante às vezes, porque entender a sucessão de acontecimentos da narrativa é uma tarefa muito árdua. Para debater um pouco esse tema, eu trouxe então, de alemão para alemão, a figura do sociólogo Norbert Elias, nascido na Breslávia em 1897 e falecido em Amsterdã em 1990. Sobretudo a partir de um ensaio dele intitulado Sobre o Tempo, um ensaio de 1984, no qual ele discute filosoficamente e sociologicamente essa questão do tempo. Nós já andamos falando do Norbert Elias por aqui, ele tem uma obra muito vasta, muito proveitosa, que trata dos mais variados temas. Eu te convido para assistir o vídeo, inclusive, que eu fiz falando sobre a questão da morte a partir de um outro livro dele. Então, me socorro do Norbert Elias, que começa essa discussão sobre o tempo, lançando mão da viagem feita pelo Santo Agostinho, que lá na Idade Média já dizia: eu entendo o que é o tempo, mas se me perguntarem o que é o tempo, eu já não sei mais o que ele é.
brincando com esse caráter escorregadio dessa concepção do tempo, o Norbert Elias começa demolindo as concepções de muitos dos cânones da filosofia ao longo da história. Ele começa dizendo que Kant estava errado ao entender que o tempo é uma categoria inata, a priori, comum a todos. Assim como estava errado também o Sir Isaac Newton, né, o nosso físico, ao dizer que o tempo era uma força da natureza como qualquer outra. Ele diverge também de Descartes, que acreditava que o tempo é um encadeamento associativo de acontecimentos. O Elias tem uma visão mais singular ao dizer que o tempo ele é fruto das formas de convivência humana, das formas de convivência social, e que ele é também uma dimensão do nosso processo civilizador. O Elias tenta mostrar que essa rígida separação entre as ciências humanas e as ciências naturais, que tentam uma impor sobre a outra a prerrogativa de estudar sobre determinados assuntos, ela impediu ao longo do tempo o surgimento de teorizações e de teorias que dessem conta dessa questão do tempo, né? Dessa questão filosófica atemporal e dessa questão sociológica, não de uma maneira meramente especulativa, tal qual as que existiram até hoje, segundo ele, mas de uma maneira mais bem acabada. Sempre coube as ciências naturais, ao estudo do tempo como uma força imponderável da natureza, e as ciências humanas, a investigação do tempo como uma maneira a partir da qual as sociedades se estruturam ao longo da história, né? Mas essa visão é empobrecedora, segundo o Elias, e essa divisão muito rígida engessou esse processo. Ela não escapou à física, né? Que muitas vezes tentou dar uma aproximação entre a dimensão do tempo e a dimensão do espaço, né? Que é a única que tentou juntar esses dois aspectos, né? Inclusive é clássica aquela noção do Einstein ao dizer que os homens, quando voltassem de uma viagem ao espaço, eles olhariam seus amigos de infância e diriam: olha, como eles envelheceram, ao passo que eles que estiveram no espaço não teriam envelhecido, né? Esse é o paradigma, inclusive, básico da teoria da relatividade do Einstein, né? Mas o Elias está dizendo que mesmo assim, essa visão, essa não distinção que a física tentou fazer, ela é também empobrecedora, né? Ele chama atenção para a noção dos relógios, né? De como os relógios que são construídos socialmente, eles são a padronização física de um sentimento que a sociedade tem de estipular categorizações através de sequências modelo, né? Na verdade, a contagem do segundo nada mais é do que uma padronização de uma repetição aí, de um movimento que o átomo de Césio 136 faz ao redor de si mesmo, né? Césio 133, aliás, né? Que não é aquele 137 que fez estrago aqui em Goiânia, né? É mais ou menos por aí. Se você é entendido do assunto, explique aqui nos comentários. Mas enfim, para o Elias, o lance é entender a função social do relógio, que é exercida em comparação com a função social que no passado foi exercida pelos eventos da natureza, né? Pelos fenômenos da natureza, que diziam: agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo, agora é hora de plantar, de colher, de proceder com esse ritual, ou de fazer uma coisa ou outra, né? Essa categoria estava dada para determinados anciãos, para determinados sacerdotes nas sociedades primitivas. Mas hoje todos nós temos o controle disso, muitas vezes no braço, no pulso, né? Que é essa dimensão onipresente do relógio, marcando e dando compasso das nossas vidas, né? Isso conduz, inclusive, porque ele chama de que é um problema da sociologia que muitas vezes passa desapercebido, que é de como o tempo ele se modulou como uma força coercitiva, de como o tempo passou a ser uma força que exerce uma coerção sobre os indivíduos através de uma disciplina rígida e autoimposta, e que por sua vez acaba moldando as personalidades
ao longo do processo civilizador, né? Essa é uma questão cara para o Elias, porque a noção de processo civilizador, mais do que ser o nome do livro mais importante dele, é também um estudo que ele inaugurou, ou que ele fez com muito vigor, se tornando aí uma referência no assunto. Eu já falei bem brevemente disso aqui num outro vídeo. O Elias chama a atenção também de um problema que parece passar desapercebido, mas que está muito claro entre nós, que é o da instrumentalização do tempo, de como o tempo foi hiper-instrumentalizado nas nossas sociedades desenvolvidas, né? Como a gente faz um uso muito condicionado do tempo, de como isso determina as nossas vivências, de como controlar o tempo, ganhar tempo, que são expressões, né, que a gente usa corriqueiramente, são verdadeiras modulações da vida social. Mas a grande questão seria como nós chegamos a esse modelo de sociedade, a esse sistema de relações sociais nos quais a percepção tão apurada do tempo, ela é tão determinante da vida social, né? Que maneira foi essa que nós engendramos uma sociedade no qual a marcação do tempo e a percepção de apuração do tempo precisa ser feita de uma maneira muito cirúrgica, e como isso impacta nas nossas vidas em todos os seus aspectos, né? Nessa noção, inclusive, de que o tempo se tornou uma condição, né? uma força de coerção. O Elias se propõe a lidar com 3 problemas fundamentais nesse livro. O primeiro deles seria dessa rígida separação entre as formas de mensuração, de medição de tempo e de espaço, né, que segundo ele a física não distinguiu tanto, mas acabou também oferecendo uma noção bastante limitada. O segundo ponto, ele vai dizer que é dessa passagem de um tempo que antes era descontínuo e situacional, de uma contagem do tempo que era descontínua e situacional, para uma passagem que, segundo ele, vai se tornar cada vez mais contínua e cada vez mais estruturada através de malhas sempre muito finas que condicionam toda a cadeia da atividade humana. É esse o termo usado por ele. O terceiro problema que ele coloca aí, que é a da separação entre natureza e sociedade, e de como essa percepção da passagem do tempo, essa angústia que nós vemos o tempo todo ao olhar para o relógio, né, de que os anos estão esvaindo aí pelas nossas mãos, ela se tornou uma espécie de segunda natureza da nossa existência, e de como isso marca as nossas sociedades contemporâneas como um todo. Eu estou fazendo aqui uma apreensão bastante rasa e resumida da obra do Norbert Elias, e eu te convido a não perder tempo a assistir, eu falei que ia ter clichê aqui, né? A assistir a série Dark e a ler, sobretudo, a obra sobre o tempo do Norbert Elias. Você possivelmente vai sair cheio de perguntas ao assistir Dark, mas vai sair ainda mais cheio de algumas respostas e de outras tantas perguntas reveladoras ao ler a obra do Elias sobre o tempo. Não perca tempo e leia. E antes de tudo, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreva no canal e apareça aqui mais vezes. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.